Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar 10 dicas para destravar seu TCC no formato de artigo. Em grande parte das faculdades você tem a opção de fazer seu TCC em formato de artigo científico. E muita gente acha que por ser menor é mais fácil do que fazer um TCC tradicional. Só que aí tem uma grande pegadinha. No TCC no formato de artigo, se ele não for muito bem escrito, ele vira um texto curto e pobre. É muito comum que os alunos fiquem travados logo que começam a escrever o texto. Então assim, nós vamos dar 10 super dicas para que você supere essa fase com tranquilidade. Então vamos logo à primeira dica. A primeira super dica é: crie o hábito de ler artigo científico. Não adianta, não tem como você escrever um texto no formato de artigo se você não ler. Lendo outros artigos, você já pega o jeito de escrever e já facilita a sua escrita. Você já sabe qual a dinâmica de um artigo e aí fica muito mais fácil. Segunda dica: escolha a revista para a qual você pretende submeter seu texto antes de escrever o artigo, porque aí você já escreve o texto no formato da revista que você escolheu. É um desperdício muito grande você fazer um TCC apenas para ganhar nota na faculdade. O ideal é que você faça um texto e que submeta para que ele seja publicado numa revista científica. Então, escolha a revista antes de escrever o texto e já escreva conforme as normas solicitadas pela revista. Dica número 3. Comece pelos objetivos. Não inicie um artigo pela sequência natural. Título, autores, resumo, introdução, metodologia, resultado, discussão e conclusão e referência. Não faça nessa sequência porque às vezes você fica travado logo no início. Assim que você escolhe o título e inventa de fazer o resumo logo no começo, você já tem um problema. Não tem como você resumir uma coisa que você não concluiu. E aí você parte para a introdução. Às vezes o primeiro parágrafo da introdução você leva às vezes uma tarde para poder concluir, dada a dificuldade dessa sequência. Então o ideal é que você inicie, o primeiro tópico do artigo que você vai escrever são os objetivos. Então comece a escrever o texto pelo objetivo que o seu trabalho alcançou e você vai escrever lá no artigo. Então a dica número 3 é: comece pelos objetivos. Essa é a primeira parte do artigo que você vai escrever. Dica número 4. Depois dos objetivos, escreva a metodologia. É a parte mais fácil de escrever. Quando você seguir um projeto, a metodologia já está escrita no projeto, você só vai mudar o tempo verbal. Enquanto no projeto você usa o verbo no futuro, faremos, na metodologia do artigo você usa o verbo no passado, foi feito, fizemos tais e tais procedimentos. Então, depois dos objetivos, o próximo passo é escrever a metodologia. É a fase mais fácil de escrever, porque você já tem boa parte dela escrita no seu projeto. Dica número 5. Terminou a metodologia, vá para a escrita dos resultados. Então você começa pelos objetivos, depois você escreve a metodologia e você começa a compilar os resultados que você obteve na sua projeto de pesquisa. E a dica número 6. Depois que você escreve os resultados, aí sim você inicia com a introdução. A introdução ideal para um artigo científico, ela deve ter no máximo 4 parágrafos. Quando você começar a escrever a introdução, lembre-se que os parágrafos da introdução têm que ter a referência bibliográfica, tem que estar todos referenciados. Uma dica que eu dou é: faça no modelo tradicional. 4 parágrafos é o ideal para uma introdução. O último parágrafo dos 4 é o que você vai escrever primeiro, que é justamente onde você inclui os objetivos do seu artigo. O penúltimo parágrafo da introdução, você coloca as suas justificativas, de uma forma meio disfarçada. No penúltimo parágrafo da introdução, você fala um pouquinho porque estudar aquele assunto é importante. Fale da importância do seu trabalho. E só restam 2 parágrafos de introdução para você escrever. Um mais genérico, que é o primeiro, e o segundo parágrafo da introdução você já vai afunilando para falar da importância do seu estudo. No seu segundo parágrafo da introdução você já vai afunilando para puxar o fio da meada para o terceiro parágrafo, que é a sua justificativa. Recapitulando, sequência. Primeiro você escreve os objetivos.
depois você escreve a metodologia, depois você escreve os seus resultados e você escreve a sua introdução, sendo que o último parágrafo da introdução é o seu objetivo, o penúltimo a sua justificativa e só o primeiro e o segundo parágrafo é que você introduz o assunto que você vai abordar no seu artigo científico. A dica número 7, depois da introdução, aí você faz a discussão do seu trabalho. Então, depois que você já escreveu os resultados, que você já formatou a introdução, volte e escreva a discussão. Pegue esses resultados seus e discutam, referenciando com o que outros autores fizeram sobre o mesmo tema. Compare os seus achados com o de outros autores. Essa é a etapa da discussão. Geralmente é a parte que deve ser maior do seu artigo e é a que é mais difícil de escrever. A discussão é a parte do artigo onde você tem a maior quantidade de referências bibliográficas utilizadas. Assim que você termina a discussão, você conclui os seus artigos e faz o tópico conclusão. A dica número 8 é, assim que você terminar resultado, discussão e conclusão, aí que você escreva o título do seu artigo, porque você já vai conhecer o conteúdo inteiro dele, você vai ter a possibilidade de escolher um título mais adequado para tudo que você escreveu. Depois que você escolhe o título, aí sim que você faz o resumo e o resumo em inglês, que é o abstract. Depois que você conclui o texto do seu artigo inteiro, é que você volta para fazer o resumo. Ou seja, aí você tem condições de resumir o seu texto. A dica número 9 é, depois que você escreveu o seu texto inteiro, lembre-se o seguinte: os seus objetivos têm que combinar com a metodologia, ou seja, a metodologia tem que estar adequada para atingir os seus objetivos e a conclusão do seu artigo tem que estar combinando com os seus objetivos. Então, depois que terminei o texto, eu tenho que ajustar esses 3 pontos. Eu tenho que ajustar os objetivos, a metodologia e a conclusão. A conclusão, ela tem que alcançar os seus objetivos. A metodologia deve estar adequada para alcançar os seus objetivos e a conclusão tem que combinar com os seus objetivos. Então, o artigo científico ideal, a sua conclusão, ela alcança os seus objetivos. É quando você, pela conclusão, alcançou os objetivos que você colocou lá no seu último parágrafo da introdução. E a última super dica, dica número 10, se a conclusão estiver fora, não estiver completando a ideia do seu objetivo, então você mude o objetivo. É difícil você fazer isso num projeto, mas num texto escrito, se você concluiu só parte dos seus objetivos, você não pode tentar publicar um artigo em que o seu objetivo é grande e sua conclusão, os seus resultados são poucos. Organize os seus objetivos para que eles estejam combinando com a conclusão. Se você não alcançou todos os seus objetivos, você vai ter que mudar os objetivos escritos no artigo para que eles sejam contemplados pela conclusão do seu texto. Assim, antes de acabar o vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal.